está a tua saúde. Eu soube que você foi acometida com esse vírus, né? Que ainda não tem É, cura, que é um vírus muito exato, agressivo, mas que muita gente está se recuperando. Quer me exato. contar um pouco como é que foi essa tua Vamos, experiência? vamos, vamos falar, né? É até interessante, Keila, eu vou fazer uma live, essa semana talvez, na outra, contando essa experiência, né? Que recentemente eu tenho passado por duas experiências muito duras, mas que ao mesmo tempo têm sido muito, como é que eu vou dizer, meu Deus? Tem me ensinado bastante, né? Tem me feito refletir bastante. A primeira é a questão da Covid, né? A Covid, eu tive Covid, e a Covid que eu tive foi uma Covid moderada. Eu cheguei a precisar de internação, mas não fui internada porque houve um erro no exame, mas foi uma Covid que me deixou assim, bem, bem, bem fora de combate, vamos dizer assim, né? E eu entendo perfeitamente o que se passa na cabeça, né, das pessoas, porque passei por isso e a gente tem um medo enorme, porque você não sabe como é que vai estar no outro dia, né? Você não sabe se você vai passar por isso e vai ter uma história para contar, ou você vai passar por isso e vai ser mais uma das 55 mil pessoas que, infelizmente, né, são os inumeráveis que já nos deixaram. É muito Então, triste, né? Uma situação é, muito impactante, né, na vida das é pessoas. Para quem está exato. E entrando agora, a gente assim, está conversando aqui que a Juliana ela teve o Covid, né? E ela se recuperou, graças a Deus, e a gente está muito feliz hoje com a presença dela. Aproveitar para agradecer muito essa disponibilidade de conversar com a gente, né? eu tenho até mesmo feito um repouso fora das redes sociais um pouco, porque precisei mesmo fazer um repouso. Quando a gente passa por uma situação assim, limite, a gente precisa parar um pouquinho e repensar, né? E aí eu parei para poder mergulhar um pouco nessa minha experiência, né? A minha experiência dos últimos 100 dias tem sido uma experiência muito dura. Primeiro, o luto, que meu pai faleceu. Meu pai não faleceu de Covid, mas foi logo nesse período também. E a minha Covid. É uma Então, pena, né, Juliana? É uma pena. Meus pêsames pessoalmente, eu sei que a gente já é, falou. foi, foi muito duro, né? Muito duro. É muito difícil a gente lidar com a perda. E eu estou preparando, eu estou fazendo minhas reflexões, eu estou escrevendo e depois eu gostaria de compartilhar com as pessoas como tem sido essa minha vida no luto e também pós-Covid, porque a Covid ela é uma doença que ela deixa muitas marcas no corpo da gente, mas também ela deixa você com alguns problemas, por exemplo, preconceito, né, de algumas pessoas, porque você teve. Então, eu tenho vivenciado situações bem, bem difíceis, mas ao mesmo tempo que tem me ensinado muito, sobretudo a mim, que falo muito sobre hospitalidade, né? E eu tive momentos em que eu estava muito triste, né? Muito só, muito com medo, porque quando é uma doença que você tem que se isolar de todo mundo, né? E aí foram momentos que eu precisei de resgatar essa força interior, né? A fé em Deus e a força e acreditar que ia passar por isso. E eu acredito muito em Deus e acho que Ele manda o socorro quando a gente precisa, né? Então eu me lembro que sem querer me deparei com uma ONG chamada, não sei se é uma ONG, é um projeto chamado O Abraço que Faltava. E esse pessoal, o Abraço que Faltava, são psicólogos que têm como público pessoas que tiveram Covid, ou pessoas que perderam um parente com Covid, ou pessoas que cuidaram de alguém com Covid. Exatamente para trabalhar, né, as nossas emoções e trabalhar nos ajudar a passar por isso. E eu tive, porque eu acho que a gente tem que pedir ajuda quando a gente percebe que é a hora, né? E É eu pedi verdade, ajuda. né? Não, às vezes você pensa assim, porque a professora Juliana, né, leu tanto livro, fala tanto de hospitalidade, mas a professora Juliana às vezes precisa que sejam hospitaleiras com ela também, né?
Todos Então, nós somos humanos, né? Todos nós temos as exato. nossas fraquezas, os nossos momentos, né? De insights e Isso. de Às vezes a precisar gente dessa palavra amiga. cuida de tanta gente, mas e quando a gente precisa de cuidado? Quem é que cuida de quem cuida, né? Então eu vi assim que estava na hora que eu não ia dar conta, era muita coisa na minha cabeça, era muita ansiedade, muita tristeza, e esse abraço que faltava lá dentro, encontrei psicólogos excelentes e estou fazendo, né, as sessões, estou amando, e tem me ajudado a me reencontrar, e às vezes, para a gente se reencontrar, a gente tem que se recolher, né, para tentar perceber as próprias emoções, porque eu pretendo, Keila, quando tudo isso terminar, tudo isso passar, né, meu próprio luto, né, eu consegui elaborar tudo isso, a minha intenção é compartilhar com as pessoas tudo que eu estou aprendendo nessa fase, né, Verdade. porque quando você sobrevive, e eu nesse momento me considero uma sobrevivente da Covid, se Deus me deu, vamos dizer assim, né, a graça de sobreviver, é porque eu tenho que fazer valer a pena, né? Então, eu tenho organizado um texto, que em breve eu vou soltar, são as 10 lições que aprendi com a Covid, com o luto, para exatamente tentar ajudar outras pessoas que acredito que estejam passando pela mesma coisa que eu estou passando, né? São Então, momentos muito difíceis, né? São momentos que a nossa sociedade como um todo, globalmente, está vivendo esse momento de dificuldades que envolvem não só essa reclusão, esse afastamento social, até porque a gente ainda não tem vacina, né? A gente ainda está lutando, as empresas estão lutando contra esse vírus, tentando descobrir uma vacina que seja eficiente para que possa ser imunizada a população mundial como um todo. Então, é um momento de repensar, né? É um momento de reclusão. Mas esse momento de reclusão em que estamos nas nossas casas, né, que estamos afastados das pessoas que amamos e que estamos fazendo tudo virtualmente, né, nesse novo normal, na verdade, é um momento de crise que traz uma oportunidade gigantesca para as pessoas e para as empresas, para o mundo como um todo. Toda crise traz uma oportunidade, né, Juliana? Porque tem até aquele livro bacana, um livrinho que eu li há muito tempo, chama Quem Mexeu no Meu Queijo, muito bom. do Spencer Johnson. É um livrinho bacana que essa história de dois ratinhos num labirinto e que esses ratinhos, o objetivo de vida deles é ir atrás do queijo, né? Que na verdade, uma parábola, uma metáfora com a vida das pessoas e que as pessoas vão atrás do queijo delas, do objetivo delas, do pão de cada dia. E eles têm um labirinto que eles percorrem, eles descobriram, eles já sabem encontrar o queijo deles. E chega um certo dia, o queijo não está mais lá. Então, esse momento nosso agora é esse momento de repensar, de recriar, de entrar no labirinto e ser proativo e pensar como é que eu vou achar o meu queijo de novo, quem sou eu, qual é o meu princípio, qual é o meu propósito, né, de vida para que eu possa me encontrar nesse mundo. Aí entra assim, essa questão da empatia, né, que a gente pensou em conversar hoje, que é exatamente essa coisa de pensar no outro, de sentir com o outro. Na verdade, a empatia, você jamais vai conseguir sentir exatamente aquilo que o outro está sentindo. Cada um percebe as coisas de uma forma diferente, com a sua Exatamente. bagagem emocional, Exatamente. intelectual, cognitiva e tudo mais. Então, cada indivíduo percebe, sente, age, reage de uma forma diferente no mundo. E o que a gente pode fazer nesse momento é só ser solidário, né? Só não, é muito, né? Ser solidário, é doar o seu tempo, é doar o seu amor, é doar uma palavra, é doar um alimento, né? Isso que a gente está fazendo aqui, muitos professores estão doando o seu tempo, fazendo uma live, discutindo, pensando junto. Eu acho que é muito bacana esse momento para repensar e para ser Sim. empático. Como é, Juliana, que a empatia pode impactar
nas empresas e nas pessoas, né, de forma positiva? Como é que funciona essa questão da empatia na hospitalidade? Eu sei que eu quero lhe agradecer por estar aqui mais uma vez, né? Tem muita gente que entrou depois. A Juliana é pós-doutora, ela é turismóloga, assim como eu, trabalha nas universidades como palestrante, dá curso, né? Está disponível para ajudar aí todo mundo. Tem o site dela, hospitalidade.net. Então, já te agradecer de antemão essa conversa e pedir que tu passe aí algumas dicas, essa coisa da empatia na hospitalidade. Pode deixar. Bom, inicialmente eu quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo a gente. Que bom que vocês nos deram esse privilégio do tempo de vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa. E eu vou citar alguns livros ao longo das minhas falas. Tá bom? Então, eu vou começar citando um livro que tem feito uma diferença enorme na minha vida. Aliás, é porque está ali difícil pegar. Mas eu vou colocar no meu feed. Chama-se A Revolução do Altruísmo. Eu fiz um curso sobre empatia, porque é um assunto que tem me interessado bastante, né? Porque eu achava que as pessoas, assistindo direto de Coimbra, que honra, eu achava que as pessoas, como as outras pessoas, que a empatia era uma emoção, né? Fulano de tal agiu com muita empatia. Beltrano é uma pessoa empática. Aí eu fui aprofundar essa história da empatia. Então eu descobri que a empatia não é uma emoção nem um sentimento. A empatia é uma habilidade. É uma habilidade tipo falar inglês, né? Então, as pessoas podem desenvolver essa habilidade, basta elas quererem. É diferente da simpatia. A simpatia é uma aproximação que vai ocorrer por afinidade. Para eu agir com empatia, eu não preciso ter afinidade. Por exemplo, você pode ser uma pessoa de uma religião ou de um time de futebol completamente diferente do meu. Mas se eu vir você caída no chão, eu vou lá e apanho você, eu lhe ajudo a você a levantar. Isso é empatia. A empatia, o outro livro, o Viktor Frankl, chamado Em Busca de Sentido, ele fala que durante o tempo que ele passou no campo de concentração, ele percebeu que a empatia era mais importante que a religião. Então, empatia é uma palavra poderosa, mas ela diz respeito a uma habilidade. A empatia, ela é neutra. Então, a empatia é uma habilidade de eu perceber, de eu ler o que você está, vamos dizer, querendo naquele momento. Então, uma pessoa que tem uma alta capacidade de empatia, ela tem a capacidade de ler o seu olhar. Ela tem a capacidade de perceber pela sua voz, tá tudo bem. Ela tem uma capacidade de perceber pela sua postura corporal, se você está tensa, está nervosa, está relaxada. Então, as pessoas que desenvolvem a capacidade de empatia são essas pessoas que têm a sua atenção voltada para o outro e leem esse outro. Obviamente que essa leitura, ela tanto pode ser usada para o bem, como pode ser usada para o mal. Então, o fato de uma pessoa ter uma grande habilidade de empatia não faz dela uma santa. Depende do que ela faz com essa habilidade, né? A empatia cognitiva, que é aquela que eu imagino o que você gostaria que eu fizesse, que eu dissesse, que eu falasse, ela é uma ferramenta que pode ser usada para manipular as pessoas. Então, a empatia, ela é uma habilidade. Quando a empatia é utilizada ou do que o autor desse livro costuma chamar de a empatia solícita, ou a atenção empática, que é aquela empatia onde eu leio aquilo que você está me sinalizando, não necessariamente por palavras, mas pelo seu olhar, pelo seu jeito, pela sua voz, eu percebo mais ou menos aquilo que você gostaria e eu vou lá e faço para você. Então, nesse momento, eu estou colocando o meu eu do lado e estou agindo com foco em você. Então, a empatia é exatamente a chave que abre a porta para a hospitalidade. Para a pessoa agir com hospitalidade, ela tem que dominar primeiro as ferramentas da empatia, né? Porque eu percebo o que você quer e eu vou lá e atendo você, surpreendendo e encantando. Então, respondendo a sua pergunta, como é que as pessoas podem atuar com a empatia? A
primeira coisa é trabalhar essa habilidade nas equipes. Então, não se trata de fazer um curso de hospitalidade, mas um curso que trabalhe nas pessoas a capacidade delas observarem o outro. Então, o atendimento onde eu observo o outro é o atendimento que é tudo menos robotizado. Né? Porque quando você entra num hotel, que você faz o check-in, né, que o recepcionista mal olha quando você faz um check-in no hotel, com empatia, você vai olhar para o hóspede, vai perceber se ele está cansado, se ele quer um copo d'água, né, se ele está com muita mala ou pouca mala. Então, a empatia é exatamente essa habilidade. E isso exige, primeiramente, uma abertura, uma disposição emocional, né? E isso exige também um pouco de humildade, né? Que é você deixar um pouco de olhar para si e olhar para o outro. Então, não é fácil. Para o próximo, não é fácil. Exatamente. Sentir as dores do próximo, né? Eu tive alguns exemplos muito bons de empatia, de resiliência, esse tema que a gente está comentando aqui hoje. Há 1 ano e meio atrás, eu tive um impacto muito grande na minha vida pessoal, que foi o furacão Florence, né, de setembro de 2018, impactou toda a costa da Carolina do Norte, aqui nos Estados Unidos, e mais 2 outros estados que entraram em estado de calamidade pública e todo mundo precisou evacuar suas casas e tal. E a minha casa foi toda destruída. Né? Então, é uma situação que é muito difícil você se colocar no lugar de outra pessoa que sofreu um impacto tão grande como esse. A casa toda, os móveis todo, tudo que tinha dentro, tudo, né? Eu até tenho vídeos de tudo, mas eu não tive ainda digamos assim, a coragem de juntar tudo para fazer um vídeo e colocar lá no meu blog, mas eu já comecei, provavelmente de hoje para amanhã vai estar pronto. Mas o que o momento que você tem, eu tive 2 momentos, né? Eu tive esse momento do furacão que eu não podia voltar para casa, porque eu não tinha mais casa. Então, eu cheguei de um dia para o outro e não tinha mais casa. Então, agora, durante esse período de pandemia, eu tenho a minha casa, mas não tenho o mundo. É engraçado que são 2 opostos, né? Você tem o mundo, mas não tem sua casa, e você tem sua casa, mas não tem o mundo. É um momento tão impactante para que você possa pensar na empatia, na resiliência, como você vai lidar com isso, né? Eu na verdade, estou lidando muito bem com essa situação do Covid, da pandemia, de ter que ficar em casa, porque eu tenho uma casa. Eu sou tão feliz de ter uma casa que é uma situação que eu estou me sentindo acolhida, né? Durante esse período lá do furacão, os vizinhos, né? Haviam 2 situações, aqueles que estavam ali desesperados, sem nada, sem saber o que fazer, e os que estavam ali para ajudar. Então, era um momento de solidariedade, que é mais ou menos o que nós estamos vivendo agora. É um momento que pede empatia, que pede a solidariedade para com o próximo da raça humana, né? É um momento que, naquele momento, as pessoas houve ajuda governamental, empresarial, desde comida, roupa, gelo, as pessoas usando gelo. A minha casa ficou 1 mês sem energia elétrica e, na verdade, nunca voltou. Então, é um momento de você pensar no outro, ajudar o outro e perceber que como aquele momento vai ser superado, né? Como aquelas pessoas vão superar num impacto tão grande. Então, é mais ou menos o que a gente está vivendo agora, só que agora é em nível global. Então, é a oportunidade de resiliência, né? De recuperação. A palavra de ordem agora é você repensar. Na verdade, esse momento nosso de reclusão é tão precioso que nós estamos tendo tanto conteúdo bom pela internet. Professora, os meus alunos me dizem, professora, é tanta live que eu não consigo acompanhar. Mas, na verdade, é um momento único de oportunidade de conhecimento que as pessoas estão trazendo, né? Doando esse conhecimento, que é o que muita gente está fazendo pela internet, e a oportunidade de quem
perdeu tudo, de quem está desesperado, de quem não sabe o que fazer, de repensar, de recriar, né? De aproveitar esse momento, aproveitar esse conhecimento, fazer uma reflexão, fazer uma recriação, né? Tem tantas lives boas, eu vou aproveitar e vou recomendar aqui. Está tendo um evento todo online, né? Conexões do Turismo, que é hoje o dia todo, amanhã e depois. Parabenizar a Eni de Câmara, que está fazendo no Ceará. Tem um outro evento da nossa querida Matu Macedo, que está fazendo também, é beneficente, chama Chefes do Bem, no canal dela do YouTube, no dia 4, às 15 horas. E tem o Gaia Connection, né? Que está sendo muito bacana, com o Trigo, Guilherme Ambrosio. E hoje o André, que está nos assistindo aí, André, vai estar lá conversando com o pessoal do Gaia Connection. Então, é um momento em que, se a gente não se mexer e não aproveitar tudo aquilo que está sendo doado, tudo aquilo que está sendo nos enviado, né, a gente não vai poder acompanhar esse novo normal, esse novo momento, né? Então, esse momento de empatia, de solidariedade, de doações, tem gente doando e tem gente recebendo, né? Eu tanto dou como eu recebo, né? E agradeço, porque é um momento de transformação. Essa é a palavra-chave, né, Juliana? É um momento de transformação, mas é um momento também que a gente tem que exercitar essa capacidade de ser solidário, né? É um momento em que a gente está sendo solitário, mas que também tem que ser solidário. Então, eu percebo com muita angústia muitas pessoas que têm perdido o emprego, né? Outras pessoas estão com o que está sendo chamado na imprensa de síndrome da caverna, que eu acho que isso vai ser uma coisa que até o próprio turismo, né, vai sofrer muito, né? Em inglês estão chamando de FOGO, que é Fear to Going Out, ou seja, o medo de sair. Então, hoje em dia, as pessoas têm medo de sair, né? Então, se eu tenho medo de sair para ir no mercado, na padaria, na farmácia, que dirá para uma viagem, né? Então, serão colocadas em xeque, né, muito da estrutura, muito do modelo que nós temos hoje. Por exemplo, a Rede Accor, agora, eu li uma reportagem, eles estão trabalhando com uma coisa que eles estão chamando de long stay, ou seja, estadia longa. Eles estão percebendo que, como provavelmente os apartamentos, as UHs vão ficar vazias por conta que o turismo deve demorar a voltar, eles estão pensando em alugar, né, essas praias estadias longas para pessoas que estão, para médicos, etc., e também eles estão trabalhando com outro conceito. A gente tem falado muito em home office, né? E a Accor está trabalhando com o room office, que é transformar aquele apartamento do hotel em um escritório para a pessoa trabalhar ali sozinho. Então, estamos sendo desafiados a repensar, a recriar o mundo que a gente conhecia. E isso não é fácil, né? A transformação, ela costuma doer bastante, né? Claro que, por exemplo, algumas pessoas estavam muito... Eu tinha, antes dessa pandemia, né, eu estava trabalhando com as minhas palestras, aí eu tinha palestra até outubro, né? Tinha aquelas coisas na agenda, minha equipe maravilhosa que sempre está comigo, e de repente você se vê completamente, né, com a agenda vazia, né, com aqueles investimentos que você fez parados, né? Porque, por exemplo, nas minhas palestras eu gosto muito de trabalhar com mimos, a minha equipe que gosta de trabalhar comigo, a gente faz umas coisas para distribuir, tá lá os armários cheios de coisas que a gente não tem ideia de quando é que vai começar. Então isso exige da gente uma capacidade de resiliência, né? Que é disso que a gente fala também na nossa live. O que é resiliência, né? Essa capacidade da gente superar as dificuldades com recursos próprios, né? Com a nossa força interior. Mas uma coisa que essa pandemia também tem me ensinado, sabe, Keila? É que sozinha a gente não consegue. Não consegue. O momento da parceria, né? Do tete a tete, o que tem me feito, empresa a empresa. O que tem me feito
ficar de pé, ter vontade de... É o meu ciclo, é o meu heart working, né? É aquela minha rede do coração. Então, pedir ajuda, aceitar ajuda. A gente, muitas vezes a gente acha que só é a gente que ajuda, mas a gente precisa de ajuda também. Então, acho que todos nós, nesse momento, né, já são 3 meses, né, de pandemia, 3, 4 meses de pandemia, a gente começa a perceber que muitas vezes a gente tem muito a dar, mas a gente também precisa receber. Eu preciso do carinho das pessoas para que eu possa me sentir ainda parte, né? Então, eu acho que a nossa capacidade de resiliência, ela está muito e também em função da solidariedade do nosso círculo de amizade. E levando isso para as empresas, né, eu vejo que, por exemplo, a resiliência de uma empresa em face de tudo que está acontecendo, também tem muito a ver a capacidade dos gestores, da diretoria, dos donos da empresa serem solidários com os seus colaboradores. Então, por exemplo, segurar as pontas, não demitir. Há 15 dias eu participei, eu fiz uma palestra virtual para um grupo de lojas muito simples aqui do interior do Rio Grande do Norte, quer dizer, em plena pandemia, mas o dono da loja ali com os funcionários todos conectados no celular, né, ouvindo sobre hospitalidade. Quer dizer, a hora realmente é de investir também no bem-estar, na confiança das pessoas das empresas. Por quê? Porque quando as coisas começarem a retornar, não digo nem retornar, começarem a ir para o chamado novo normal, que na verdade nós já estamos no novo normal, né? Uhum. Eu tenho dito em muitas lives, né, que a confiança vai ser para mim o password, né? A confiança vai ser o abre-te sésamo das empresas. Então, por exemplo, eu vou entrar numa loja que me passe confiança, eu vou me hospedar num hotel que me passe confiança. Hoje mesmo houve às 15 horas uma live com o pessoal da hotelaria falando dos protocolos. Tá, mas os protocolos vão existir, mas e a confiança do cliente, como é que eu vou ganhar? Né? Que confiança se conquista. Isso você falou. Isso, né? isso. E essa conquista, ela vai ser feita na base de quê? Você vai mandar para ele um folheto, ele não vai confiar. A confiança é uma coisa que a gente conquista na base do vínculo humano. Como é que eu crio confiança em você? A partir do momento que eu me comunico com você, que eu vou percebendo, né? Perceber aquilo que atravessa meu ser. Então, quem é que vai fazer isso para as empresas? São os recursos humanos, são as pessoas. Mas para eu ter pessoas que façam isso, eu preciso, nesse momento agora em que elas estão inseguras, em que elas estão dizendo, será que eu vou perder meu emprego? Eu preciso, como empresário, fazer esse trabalho de líder. Então, eu acho que as empresas agora, né, ou já deveriam ter, é a hora de mostrar liderança no sentido de uma liderança humana, né? Isso que tem sido feito com algumas empresas aqui do Rio Grande do Norte. Para quê? Para que quando voltar, né, quando comece o FODER, que hoje já está começando, tal, esses colaboradores, né, esses empregados, eles até retribuam, né, aos essa segurada de mão agora, nesse momento tão tumultuado. Então, eu acho, eu estou finalizando minha fala assim, eu acho que as empresas que vão voltar e que nessa volta vão permanecer serão aquelas, né, que tiverem tido essa preocupação humana. Então, quando tudo isso passar, que a gente olhar para trás e tal, as empresas que tiverem tido, né, que tiverem feito doação, que tiverem segurado o máximo possível os seus funcionários, elas serão lembradas e serão empresas que, por exemplo, eu prefiro colocar meu dinheiro nessa aqui, né, porque nós estamos vivendo um recall, né, dessa humanidade. A gente percebe aí nas palestras, a gente percebe que essa economia que vem aí agora é aquela tão decantada economia da confiança, ou a soft economy, né? Que é uma economia exatamente baseada em valores éticos. Então, valores humanos, né? Valores éticos de confiança, então, como exatamente. Você disse. E isso vai ser conquistado quanto mais nós conseguirmos ser humanos. E eu acho que agora estamos tendo uma excelente oportunidade de exercitar essa humanidade, né? Exercitar mesmo,
porque é um momento em que todos nós estamos, de uma certa forma, muito fragilizados. Pois é, eu tive algumas considerações aqui durante a tua fala, vou ver se eu consigo resumir, né? Você Uhum. falou da Accor, eu estava dando uma olhada, eles lançaram aquele Accor Live Limitless, que é um programa fidelidade de estilo de vida, né? Eles, na verdade, ampliaram o programa fidelidade deles para algo que abrangesse muito mais do que apenas hospedagem, né? Porque eles são uma das maiores redes hoteleiras do mundo. E a ideia é comunicar de forma clara, eficiente e trazer experiências online, né, como também faz o Airbnb, que já tinha o Airbnb experiências, agora tem o experiências online, porque tudo está digitalizado, está distante. Então, dentro desse programa que eles colocaram, é uma forma de humanizar e uma forma de empatia, de se comunicar com o cliente e dizer, quer você esteja na nossa casa ou na sua casa, né? Nós estamos juntos com você. Então, é a oportunidade da empresa se comunicar com seus clientes, da empresa trazer para perto, né, das pessoas esse sentimento de empatia, né? Essa comunicação clara, direta, flexível, modernizada dentro desse novo normal, para que as pessoas continuem confiando naquela empresa. Né? Olha, essa empresa está vendo o que eu estou passando. Olha que legal, ela lançou isso aqui, está me mandando isso aqui. Né? Com relação... Marriott manda e-mails para mim com receitas de coquetéis. Você não pode vir aqui para tomar o coquetel na piscina do hotel, mas eu lhe mando a receita. Olha aqui uma live com o nosso chefe e manda para mim. Keila, com relação ao que você está falando, a empatia, Airbnb, eu até recomendo os nossos convidados que estão assistindo nossa live, depois vocês tentem achar no Google a carta que o presidente do Airbnb enviou para os colaboradores, porque eles tiveram que fazer um corte muito grande de funcionários. Né? Inclusive, na carta, o presidente do Airbnb, ele diz que quer voltar às origens. Eu estou entendendo que o Airbnb não vai mais... Eu entendi, né, que eles vão fazer... O que é a origem do Airbnb? É quando você tinha uma pessoa que recebia dentro de casa, né, e não alugar a casa propriamente dita, né? Mas a carta do presidente do Airbnb, né, de desligamento dos funcionários, assim, é uma lição de empatia, é uma lição de liderança. Não sei se você chegou a ler, né? Não, e aí assim, assim, a carta é um espetáculo. Inclusive, ele fala, né? Ele tem um cuidado, ele sabe que vai desligar, né? Parece que eles desligaram 25% do quadro. E só que ele simplesmente ele mostra que houve todo um preparo para aqueles que vão ser desligados, né? De recolocação. Os que são desligados levam os computadores, porque, menina, a carta é uma das maiores lições que eu já vi de liderança, né, e de empatia. Excelente. É espetacular. Então eu recomendo aqui, todo mundo que está assistindo, dá uma pesquisada no Google, na carta de desligamento que o presidente do Airbnb manda para os funcionários. É uma coisa linda, muito bonita bacana, mesmo. Muito e ele bacana. fala, né, que... Vamos lá. Senão eu falo muito. Diga. Não, eu estava dizendo assim, é uma lição, assim, sabe, de gestão, de um líder com empatia, e também mostra o efeito da pandemia, né? Que ele disse que isso, em função da pandemia, teve que fazer esse corte. Mas é um espetáculo a carta, muito bonita. Muito bonita. É, muito bacana, né? Eu vi logo no começo da pandemia que ele, né, o CEO do Airbnb, ele permitiu os cancelamentos com devolução total do valor, e aí muitos dos hosts, né, dos proprietários de casas e de imóveis que estavam no Airbnb se sentiram afetados, né? Então foi abruptamente cortado o contrato e tal, e depois ele foi na internet, esse vídeo está lá também, ele foi na internet pedir desculpas e tal, e colocou 250 milhões de dólares
de recurso para ajudar os hosts e tal, e depois ele se reposicionou, como é o caso dessa carta, acabou cortando. Então, são muitos, é um momento de repensar muito grande, muito difícil para os líderes, né? Quando tu começou a falar, eu achei essa pesquisa aqui muito bacana, que é uma pesquisa chamada CEO Outlook 2020, que foi uma pesquisa feita com 2.535 executivos globais de 63 países, né? Os grandes líderes de grandes empresas em vários países. E nessa pesquisa, eles concluíram, né, que 94% dos líderes acreditam que as empresas vão crescer depois da crise, que a crise é uma oportunidade para grandes desenvolvimentos tecnológicos, né, por conta dessa comunicação online nos seus negócios, e vem também a necessidade de investimento em capital humano através da educação continuada, mais uma vez valorizando as pessoas que ali contribuem na empresa, e estabelecer uma sintonia com as necessidades do mercado, ou seja, uma empatia com aquilo que os seus clientes estão pedindo, estão querendo, estão sentindo, para que a empresa continue oferecendo os produtos e serviços compatíveis com essas necessidades. Então, ele coloca também que os líderes seriam os agentes resilientes, né? Eu achei bacana porque é o tema da nossa pesquisa, da nossa conversa, e disse que a habilidade de adaptação dos líderes, né, como precursores nesse processo de resiliência, seria prioritário, né, para que a resiliência empresarial pudesse acontecer. Então, eu acho que isso entra também com a questão dos soft skills, né, das competências dos líderes e de seus colaboradores dentro das empresas, de modo a agir, reagir, né, a ser proativo, a ser flexível. Você tem que se desapegar das suas crenças anteriores, de tudo aquilo que você conhecia, da forma de fazer, para que você descubra um novo caminho. Você disse aí, Keila, eu tinha uma agenda lotada até outubro. Vai lotar de novo. Deus vai queira. lotar mais facilmente. Porque agora você só aperta um botão e não tem que pagar a passagem da Juliana, o hotel, lá para São Paulo, como você ia, lá para o Sul, lá para, né, rodar o Nordeste inteiro, dando palestra, como a gente já deu muitas vezes juntas. Nós nos conhecemos nas viagens do MEC, né, como avaliadoras do Ministério da Educação nas universidades do Brasil todo. Então, em vez de pagar a passagem da Juliana, as empresas vão contratar a Juliana e vão conversar diretamente, né, nos canais virtuais, né, e vamos trazer esse conhecimento, trazer esse entendimento para dentro da liderança das empresas. Eu tenho dois apontamentos sobre isso, né, para o pessoal que está assistindo. O pessoal pode fazer pergunta que eu estou lendo aqui, viu, que vocês mandam. Esse novo normal... De muita gente legal. Tem um monte de gente bacana. É interessante que eu queria fazer um apontamento, pessoal. Esse novo normal, fala-se muito da transformação digital, né? É o que eu tenho visto. Transformar digital, minha empresa agora é digital, o evento é digital, a palestra é digital, massa. É verdade, é verdade. Sendo que essa conexão, ok. Mas, tá sem áudio? O pessoal tá sem áudio? Gente, o áudio deu uma falhada. Já voltou o áudio, pessoal? Já voltou? Voltou? O que eu falava da transformação, bom, eu falava da transformação digital. Então, não é verdade.
né? Que todas as empresas vão ter que ser digital, que todo mundo agora vai ter que ser digital. Não. Nós vamos viver uma simbiose do mundo digital e do mundo físico. Nós temos pessoas hoje, por exemplo, como eu, não vou nem dizer você, viu, Keila, como eu assumo meus cinquentinha, tem pessoas como eu que nasceram no final dos anos 60, tem pessoas que estão com 60 anos, que os 60 agora são os novos 40, né? Pessoas de 70 anos, o Serginho Grossman fez 70 anos recentemente, então, e você tem um menino de 18, você tem a meninada de 20, de 30, então estamos todos dentro do mesmo barco. Pessoas como eu, como você, consiga trabalhar, por exemplo, a hospitalidade, trabalhar estratégias de desenvolver empatia, tanto no mundo virtual, porque evidentemente que essa pandemia acelerou o processo de digitalização e de transformação de muitas empresas, e esse processo não começou com a pandemia, esse processo já vinha em curso. Quer dizer, nós estávamos em plena quarta revolução industrial, estamos em plena quarta revolução industrial, a inteligência artificial moendo, né, aí, então, cada vez mais a inteligência artificial avançando, nós já estávamos nesse processo, a pandemia talvez tenha acelerado esse processo, mais ainda. Então, nós teremos... Muito, né? De muito. Isso. A EAD tornou-se uma realidade? Mas ainda teremos muita educação presencial por muito tempo, com aquele professor que vai olhar no olho do aluno, que vai precisar cativar aquele aluno presencialmente. Então, não é todo mundo agora correr para o digital, não, porque nós temos aí várias gerações misturadas, vários clientes, você vai ter clientes na loja que são nativos digitais, outros que nasceram mais lá para trás, que vão uma palavra, um olhar. Então, nós estamos exatamente... No mundo líquido, essa complexidade ela ainda ela ainda é mais coerente, né, com esse mundo que a gente vive. Então, essa interlocução dos saberes, essa coisa de você, às vezes uma pessoa da minha idade, mas para aprender a fazer a live, eu preciso perguntar ao meu filho, que nasceu em 30 e tanto, quase 30 anos depois que eu nasci. Então, quer dizer, nós estamos nesse mundo complexo, nesse mundo tudo junto e misturado, e para viver nesse mundo assim, né, quem tiver mais a capacidade de entender o outro, e quem tiver mais capacidade de atender o outro, né, quer seja esse outro, nascido na década de 40, de 50, né, de 30, de 60, de 90, né, são as empresas que mais conseguirão navegar no mundo cada vez mais líquido, né, e onde menos a gente vai ter cada vez menos acesso a um GPS, né, porque, diferentemente como antigamente, a gente não tem mais muito como dizer como é que vai ser o amanhã. Aliás, nunca tivemos, né, mas a gente podia supor. Agora, a gente percebe, né, com o advento dessa pandemia, que o mundo realmente entrou agora num processo em que a gente não consegue mais mesmo fazer planos para muito tempo. E aí, encerrando essa minha fala, né, porque a gente daqui a pouco a gente cai, Keila, faltam 10 minutos, eu quero também falar de um livro excelente do Walter Longo, que chama-se Insights para um Mundo em Transição. Para quem entrou na live agora, pessoal, todos os livros que eu estou citando, eu vou colocar lá no meu feed daqui a pouco, tá? Ou daqui a pouco, ou daqui a muito. Então, o Walter Longo, ele tem uma frase que eu adoro, que ele diz o seguinte:
No mundo em que, abre aspas, no mundo em que vivemos, se nós quisermos ser perenes, teremos que aprender a ser temporários, né? E o que ele quer, fecha aspas, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer exatamente aquilo que você falava há pouco. É não se apegar ao que já sabe, não se apegar à forma como fazia, né? Sorrir para a transformação, sorrir para a mudança, mesmo a gente sabendo que a mudança dói, que a transformação ela é dura, né? Que não existe aprendizado muitas vezes sem sofrimento, né? Mas é esse o mundo que se descortina à nossa frente. Um mundo onde mudar vai ser o verbo que a gente vai ter que conjugar todos os dias, várias vezes ao dia, né? E quem vai sobreviver não é o mais forte, nem quem tem mais título, nem quem estudou mais, mas é quem conseguir perceber os sinais, né? E se adaptar, e desenvolver essa capacidade de se adaptar. E adaptação, para mim, tem tudo a ver com empatia. De ser flexível, né? É o momento de perceber, de se desprender e se reinventar. Né? Uhum. A gente fez isso, obrigada, Gorete, ela mandou aí um recadinho, professora, sua aula virtual no mestrado foi ótima. Na verdade, foi um momento de se reinventar, o mestrado precisava dar aula, as escolas estão fazendo isso, né? No setor público também, escolas federais, municipais, enfim, estaduais, passando a virtualizar as aulas, fazer um ensino remoto, né? Que não é o EAD, mas que, na verdade, é uma nova forma de fazer. E eu concordo com você, Juliana, que haverá essa coisa híbrida, né? A gente comentou nas aulas do mestrado também os eventos híbridos, e foi comentado hoje também no evento Conexões do Turismo. A coisa híbrida, ela vai ressurgir coabitando com o que existia antes, né? A gente não sabe ainda como será realmente que as coisas vão se estabilizar em 2021. Gradativamente estamos repensando, estamos reabrindo, existem os protocolos, existem as formas flexíveis de lidar com as incertezas, né? Mas como dizia o Ricardo Amorim, que eu gosto muito de seguir as coisas dele também, é economista, né? E faz muita live, faz muito muito evento. Bom, Ricardo Amorim é muito bom. Muito bom, adoro as coisas dele. Ele disse que as profissões do futuro a gente nem sabe ainda, né? Ele disse que a forma com que nós precisamos lidar, nós não sabemos ainda. Então fica difícil reinventar o que nós não sabemos ainda. Nós temos que ir passo a passo. E a única coisa que é permanente nessa vida é a mudança. Se a gente aceitar isso como um fato nas empresas, nos destinos turísticos, na nossa vida, a gente vai entender que a mudança faz parte da vida e do processo natural, do ciclo de vida das coisas, e que nós precisamos nos desapegar de formas anteriores e nos adaptar e nos mobilizar de forma proativa para acompanhar determinadas mudanças que vão acontecendo. E para isso é preciso que eu mergulhe nos meus clientes, que eu mergulhe nos meus alunos, que eu mergulhe nas lives, que eu mergulhe no conhecimento, porque nunca se teve tanto conhecimento dado de graça e oportunizado ali na sua frente como agora a gente tem. Então, são tantas oportunidades para os insights, como você bem disse. Eu também encontrei um livro muito bacana do William Miller. Ele é um psicólogo, psicanalista, né, americano, e ele descobriu a quantum change. É a mudança quantum, é aquela mudança instantânea, né, que de repente a pessoa, por um insight, ela percebe que as coisas mudaram, que ela tem que mudar na vida dela, e essa mudança muda a vida dela para sempre. É um insight que vem e diz, puxa vida, eu preciso mudar. Poxa vida, a hora é agora. E aquele insight vai mudar a sua vida para sempre. Então, eu achei muito bacana e muito pertinente a esse momento que nós estamos, porque é preciso que haja uma ruptura, algo muito memorável na sua vida, para que você, então, perceba algo novo, né? E eu acho que esse é o recado. Como a gente está chegando aí nos últimos minutos, eu vou passar a palavra para você fazer um fechamento, Ju, agradecendo a presença de inúmeros
alunos, ex-alunos, profissionais da área, o pessoal do Instituto Federal está aí, o pessoal do mestrado em Gestão de Negócios Turísticos está aí, tem gente do Brasil todo também está aí, estou vendo gente do Sul, né? Tem gente de fora do Brasil, o William está lá, de Coimbra, né? O pessoal que está fazendo doutorado, terminando. Gente, um beijo, adorei a presença de vocês aqui. Então, vou passar a palavra para a Juliana fazer o fechamento dela, porque esse assunto é muito importante, muito pertinente. Eu vi que a resiliência, ela está lá nas orientações de retomada do turismo da World Tourism Organization, né, que é a Organização Mundial do Turismo, como guidelines, né, de retomada, e também dos CEOs mundiais, né? Se vocês forem pesquisar aí eu vou deixar todos os livros também, os contatos das coisas que a gente citou aqui, para que vocês mergulhem um pouco mais nesses temas que são muito importantes nesse momento de repensada, de retomada. Bom, eu agradeço, Keila, a oportunidade, o convite por fazer essa live. É sempre bom. Obrigada. Bailarina de Auschwitz. Então ela fala exatamente, eu nunca vi um livro para falar mais de resiliência, de recomeço, do que esse livro. É um livro, assim, e ela mostra exatamente, né? Ela sobreviveu aos campos de concentração e hoje quer dizer, atualmente depois ela se formou em psiquiatria, tal. Mas a vida dela foi uma repleta de recomeços. Eu acho que todos nós estamos diante de um grande recomeço. Para mim, para você, para todo mundo, para a humanidade inteira. Eu acho que a palavra recomeçar é a palavra de ordem. Então, esse livro fala e dá muitas lições sobre como recomeçar diante da adversidade, né? Como ter resiliência, como ter fé, como acreditar em você mesmo, né? Como tentar sarar as feridas, né? De perdas, de danos que a gente tem, que a gente passou por essa Covid, ou você perdeu alguém, ou você conheceu alguém que perdeu alguém, um momento de muita dor, né? E nesse momento a gente tem que resgatar aquilo que fez com que a nossa espécie sobrevivesse, a humanidade. Então, o ser humano é ser junto. Nós só sobrevivemos, né, porque aprendemos a ser juntos. Então, que a solidariedade, que a compaixão, né, que a capacidade de enxergar o outro, né, ela tenha sido a grande lição, né, que nós tenhamos aprendido ou reaprendido ou até mesmo fortalecido diante de tudo que nós passamos. Dito isso, eu quero agradecer então a vocês, dizer que uma das coisas que eu mais gosto, né, nessa pandemia é poder compartilhar tudo que aprendi, né, tudo que estou passando, estou aprendendo, que estou sentindo, porque eu acho que a coisa de maior valor que a gente tem para oferecer ao outro é a nossa própria experiência, né, que afinal de contas a nossa vida é isso. Muito obrigada, viu, Keila? Juliana, eu que agradeço, um momento maravilhoso de conversa, né? A sua fala me lembrou o livro da Lia Luft, que eu adoro. Perdas e danos, né? Perdas e danos, né? Não. Um dos livros dela, que para mim é o melhor, é o Perdas e Ganhos. Perdas e ganhos, exatamente. Em tudo você perde, em tudo você ganha. Principalmente em momentos de crise como esse, e existem oportunidades de ganho muito grandes aí, de ganhos emocionais, de ganhos de compreensão, né, de ganhos de amigos, né, de ganhos de conhecimento, de novas oportunidades de crescimento. Então, a gente tem que pensar nessa direção positiva, né? Eu também costumo, com todas as experiências que eu já tive, né, com dificuldades e várias coisas que aconteceram na minha vida, falei aqui do furacão. Poderia falar também do meu segundo doutorado, que foi um desafio enorme, né? Como é que você termina o primeiro e agora não valeu nada, vamos começar o segundo. Depois valeu, os dois valeram, né? Então, fazer 2 doutorados foi, assim, para mim, um desafio incrível, que tem que ser outra live para contar, mas eu acho que se a gente
pegar os momentos difíceis e tirar bom proveito deles, a gente vai conseguir se reinventar, a gente vai conseguir crescer, né? E a gente vai conseguir compartilhar. Esse é o momento de compartilhar, de mudar, de flexibilizar e de entender que as coisas estão em processo de mudança e que a mudança é o que veio para ficar. Então, aceitar a mudança como um processo natural e que a gente possa seguir em frente. São tantos livros, são tantas coisas bacanas para conversar, e eu adorei esse momento aqui rápido, né? Foi muito bacana. Agradeço aí a todo mundo que estava presente, tá? Obrigada pela presença. E tem perguntas aí que não puderam ser respondidas na hora, mas a gente vai passar para a Juliana e vamos colocar nos nossos perfis do Instagram e outras redes sociais com o nome dos livros e com a resposta de mais algumas perguntas que vieram. Obrigada. Um beijo, pessoal. Um beijo no coração. Fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima. Social, máscara.